MN Coen de hoje eu venho falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O livro começa contando a história de animais da Granja do Solar, na qual dominam o local, expulsando seu dono, pois ele os maltratava não dando alimentos. Depois disso, criaram regras para uma boa convivência, de forma igualitária. Só que, com o passar dos dias, os porcos passaram a dominar o pedaço, usufruindo de privilégios. Esse livro é uma fábula. Fábula é uma narrativa na qual animais possuem características humanas. Pode ser utilizada a sátira, como é o caso desse livro, a ironia, a emoção, etc. Os personagens representam os personagens reais da Revolução Russa. Essa revolução aconteceu em 1917. Napoleão representa Stalin e Bola de Neve representa Trotsky. Esse livro foi publicado em 1945, ano final da Segunda Guerra Mundial, depois de ter sido rejeitado por várias editoras. Nesse tempo, os soviéticos eram vistos como aliados contra o nazismo e o fascismo, que foram ditaduras europeias. E para piorar a situação, o líder da Granja dos Bichos, que foi o qual passou a ser o nome depois da Granja do Solar, os porcos dominaram, e passaram a se chamar Granja dos Bichos, no livro quem era o líder desse grupo eram porcos, o que soou como uma ofensa aos dirigentes russos. Agora vamos falar um pouquinho do contexto desse livro. Esse livro fala da Revolução Russa. Então eu fiz um texto aqui de várias fontes, contando um pouquinho sobre a Revolução Russa, sobre o contexto da Rússia antes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? A Rússia era um país de camponeses, onde era governado por um czar, que era o quê? Um imperador. O czarismo se apoiava à Igreja Católica Ortodoxa e na nobreza. Foi responsável pela pobreza no país, e aí surgiram opositores a esse regime, na qual foram criadas diversas organizações para fazer uma revolução. Essas organizações foram perseguidas pelo czar e muitos deles foram exilados. Os exilados do Partido Operário Social Democrata Russo se dividiram em dois grupos. Mencheviques, que era a minoria, cujo líder era o Plekhanov. A revolução tinha que passar por uma etapa burguesa para chegar a destruir czar e depois o capitalismo tinha que alcançar o desenvolvimento. O que é o capitalismo? Acumular capital, ou seja, dinheiro. E o outro grupo eram os bolcheviques, que era a maioria. Quem era o líder era Lenin. O que dizia esse grupo? A revolução tinha que passar por uma etapa burguesa, destruir o czar e depois o socialismo tinha que alcançar o desenvolvimento. O socialismo é uma ideia contrária ao capitalismo. Em fevereiro de 1917, as tensões chegaram ao seu ponto máximo. Houve choques entre o governo e o povo. Só que chegou num determinado momento que os soldados se juntaram ao povo e invadiram ao Palácio do Inverno, que era o palácio onde o czar, ou seja, onde o imperador ficava, e com essa invasão teve o fim o czarismo, ou seja, o absolutismo. O que é o absolutismo? Poder absoluto nas mãos do rei. A partir daí, a Rússia ficou dividida entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco era composto por jovens ricos. O Exército Vermelho era comandado por Trotsky e composto por soldados, operários e camponeses. Após a morte de Lenin,
né, que era líder dos bolcheviques, Trotsky e Stalin disputaram o poder. Só que quem vence é Stalin. E o Stalin ele implanta na Rússia o totalitarismo. Esse totalitarismo implantado por Stalin mantinha um controle rígido sobre a imprensa e a cultura. Em 1918, os bolcheviques viraram partido comunista e em 1921 proibiu a existência de outros partidos. Em 1922, os inúmeros povos pertencentes ao antigo Império de Czar formaram a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob direção dos bolcheviques. Então, esse é o momento, né, que se passa esse livro, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né, que eu li por causa do Desafio Livrada, faz parte de uma das categorias do Desafio Livrada. Tá? É um livrinho muito pequeno, tá? 147 páginas, né? Para algumas pessoas esse livro não é considerado um livro normal, né? Mas enfim, é um livro muito bom que trata sobre a Revolução Russa, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumão que eu fiz, né? Se vocês já leram esse livro, comente aí embaixo o que vocês acharam, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Com isso você receberá as notificações do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Thiago de Moraes de Angra dos Reis para a rede TMN de Comunicação.